Graça e paz, irmãos. Uma boa noite. Glória a Deus, bem-vindos. Vamos dar continuidade no culto com a palavra. Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias, ainda de pé por um instante, em Provérbios. Aleluia. Provérbios 17. Nós estamos em uma série de ministrações. Hoje é o segundo culto que falaremos sobre isso, sobre aliança. Provérbios 17. Eu quero ler o versículo 17 com vocês. Provérbios 17, 17. Diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em algumas traduções, e na angústia nasce um irmão. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Pai, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez nesta noite. Meu Deus, estamos aqui na sua casa para te dar louvor, adoração, Senhor, engrandecer teu santo nome aqui neste lugar. Mas também, Senhor, cremos e sabemos que o Senhor, ao receber o nosso louvor, também derrama sobre as nossas vidas da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça, da tua cura, do teu poder, Senhor. Por isso nós te louvamos nessa noite, crendo, Pai, que receberemos do céu, Senhor, uma porção aqui neste lugar. Que seja feito, Senhor, conforme a sua vontade, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor, por tua santa palavra, aleluia. Pode sentar, irmão, glória a Deus. Nós estamos em uma série, como eu disse, de ministrações sobre o tema aliança, amém? O que acontece, irmão, pelo menos aqui nessa igreja, já disse isso algumas vezes, vou reforçar. Nós ministramos aquilo que o Senhor vem falando com a gente, você entende isso? Nós temos um tempo de casa viva, células, que nós preparamos estudos intencionais, para poder ministrar as nossas vidas e os nossos corações. Mas aqui no culto, geralmente, e aos domingos principalmente, eu tenho o hábito de ministrar aquilo que o Senhor vem falando durante a semana, durante os últimos dias, durante os últimos tempos. Então, nós vamos vendo que o Senhor vai nos ministrando o tempo todo, amém? Ele vai nos ensinando, vai nos direcionando. E algo que ficou muito forte nesses dias, em meu coração, é sobre a aliança. Primeiro, a nossa aliança com Deus, amém? Temos uma aliança com o Senhor, amém? E depois a nossa aliança um com o outro. Alianças que o Senhor nos dá, amizades que o Senhor nos dá, companheiros de ministério, companheiros de carreira cristã, que o Senhor nos dá e levanta pessoas na nossa vida. E hoje eu quero trazer uma ênfase sobre isso, irmão. A semana passada nós falamos sobre os 2 maiores mandamentos, quando Jesus resume todos os mandamentos em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Essa é a aliança maior e mais importante na nossa vida, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos ter, e mais do que isso, preservar essa aliança, que é a aliança nossa, do nosso coração com Deus. Glória a Deus, amém? Brilhou tudo aqui de repente, né? Irmãos, eu não tenho TDAH, como alguns dizem, mas algumas coisas me chamam a atenção. Do nada você está ministrando aqui, você tem um foco, uma introdução, e um monte de luz começa a piscar na tua cara. Não tem como você não ter a sua atenção chamada para isso, né? A gente está com umas lâmpadas novas aqui, ó, no aniversário da igreja a gente colocou aqui. Tá tudo aos pouquinhos, de passo em passo, a gente vai ajeitando as nossas coisas aqui na casa do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Mas piscou aqui do nada. E eu preciso achar aqui onde eu tinha parado.
Acontece, é raro, mas acontece muito. Então, irmãos, eu estou falando sobre, eu vou voltar. A gente vem sendo ministrado. E a semana passada nós falamos, você vê como vai voltando. Falamos sobre uma aliança principal, a maior, que é a nossa aliança com Deus. Mas ela é a maior, mas não é a única. Lembra, nós falamos a semana passada? Como é que eu posso amar um Deus que eu não vejo se eu não amo o irmão que eu vejo? Então uma aliança está diretamente ligada com a outra. Uma coisa está diretamente ligada com a outra. Eu só posso dizer que tenho uma se a outra também for verdadeira na minha vida. E hoje eu quero falar sobre amizade, irmão. Esse texto, ele diz, eu vou repetir, em todo tempo ama o amigo. E na angústia se faz o irmão, na angústia nasce um irmão. Há uma direção para as nossas vidas, em todo tempo ama o amigo. Olha para o teu irmão aí. Geralmente a pessoa que está do teu lado é um amigo seu. Sim ou não? Se não for, já vai orando aí para Deus fortalecer. Se ele é seu amigo, diga assim, eu te amo. A palavra está dizendo, em todo tempo ama o amigo. Se essa pessoa que está do teu lado, se for tua família, se for teu marido, tua esposa, se for algum irmão aqui da igreja, diga para ele, eu amo você. Amém. Glória a Deus. Em todo tempo ama o... Diga, eu te amo, porque você é meu amigão. Ou minha amigona. Alguém se alegra com isso? Em todo tempo ama o amigo. E aí na angústia, e aí na adversidade, e aí no dia do problema, e aí na hora da confusão, vai nascer um irmão. Vai nascer uma amizade tão profunda, tão intensa, tão verdadeira, tão forte, que nasce um irmão de alma, uma ligação que não é mais terrena, uma ligação celestial, que o próprio Deus, que é pai e cuida dos filhos, cria para que a gente possa andar nessa terra seguros de que nós temos pessoas que estão junto com a gente, que nós vamos trilhar o caminho que o Senhor tem preparado para nós juntos. Então olha para o teu irmão que você chamou de amigão, amigona, e diga assim, eu te amo, e porque eu te amo, nós vamos juntos no que Deus tem para a gente. Isso é verdade? Alguém se alegra com isso? Você entende, irmão? Meu Deus, a gente vem a esse lugar aqui, a casa de Deus, para adorar, para cultuar o santo nome do Senhor, amém? Mas por muito amor e graça e misericórdia, Deus ministra as nossas vidas. E eu creio, irmão, que essa noite é uma noite marcada como uma noite especial na história da Igreja Viva, na história da sua vida, em seu coração. Porque Deus está cuidando de tudo. Porque muitas vezes nós somos, pastor Alan, infiéis com a aliança que temos com Deus. Mas nós nunca poderemos dizer que Deus é infiel com a aliança que Ele tem com a gente. Então, se dependesse de nós, talvez as coisas se quebrariam e não durariam muito tempo. Mas porque não depende de nós e depende do nosso Deus e Pai, nós podemos estar seguros que Ele tem o melhor preparado para a vida da sua igreja. Para a sua vida. Louvado seja Deus. Então, esse texto ele é muito rico, irmão. E ele precisa muito ser fortalecido aqui, no nosso meio. A igreja de Atos, ela nasce. A igreja primitiva, ela nasce com pessoas que primeiro creem em Jesus, na mensagem, nas boas novas, na salvação, na conversão, na redenção dos pecados. E aí por isso elas se juntam. Alguém crê nisso tudo, que Jesus fez tudo isso por nós? E por isso nós temos uma aliança com Ele. Então a igreja nasce, mas depois disso, eles têm um hábito de se reunir todos os dias, nas casas.
em oração, partilhando o que eles têm, comendo junto. Por quê? Porque o Senhor criou uma igreja mais forte do que uma igreja que só vem ao culto. É uma igreja real, é uma igreja de irmãos, é uma igreja, uma família, é uma igreja de amigos. Se não for isso, então, irmão, alguma coisa está errada. Só que hoje, se a gente fosse perguntar para nós mesmos, não quero que você responda, se você disser, quantos amigos mesmo eu tenho? Quantos você diria que tem? Não quero que você responda, mas pense. Talvez você contaria em uma mão. Se você dissesse mesmo de pessoas que você vai confiar. Sabe um termômetro que eu fiz, irmão? Depois que eu fui pai. Você não entrega o teu filho na mão de qualquer um. Espera aí, eu preciso ir ali em São Paulo, vou deixar meu filho aqui. Pode ficar aqui hoje? Você deixa isso daí fácil para qualquer um? Você deixa para alguém que você confia. Para alguém que você tem uma aliança. Para alguém que você pode chamar de amigo. Para alguém que você sabe que vai cuidar do seu filho, da sua filha, no momento que você não está, e que se precisar vai defender ele do mal, não é verdade? Esse é um termômetro que eu criei naturalmente na minha vida. Por quê, irmão? Os nossos filhos são as coisas, uma das coisas, quem sabe as coisas mais preciosas que nós temos nessa vida. Então, nós não confiamos a pessoas que a gente não confia, que a gente não acredita que nos defenderia, e não defenderiam eles. Por exemplo, acontece alguma coisa, vem alguém, um ladrão, deixa o teu filho lá para se defender. Agora, se alguém está responsável mesmo e tem um laço de amizade, vai fazer o quê? Vai ficar junto, vai proteger. Não porque tem obrigação, mas porque não tem outra escolha. Assim como eu defendo a minha própria vida, eu vou defender quem está junto comigo. Quem entende isso? São verdades absolutas. E eu separei em 4 tópicos aqui. O primeiro, amigo de verdade. A parte A do texto diz assim: em todo tempo ama o... Olha a chance que você tem de decorar um versículo hoje aqui, hein? Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o... e na angústia nasce o irmão. Olha que versículo fácil. E profundo. E forte. A amizade verdadeira é constante. Tem pessoas que são muito próximas na nossa vida em alguns momentos. Tem pessoas que já participaram da nossa vida dentro das nossas casas em algum momento e hoje não fazem mais parte. Hoje a gente não tem nem mais relacionamento, sim ou não? Mas uma amizade verdadeira, ela é constante. Às vezes uma pessoa se muda, vai viver a vida em outro lugar, mas quando você encontra essa pessoa, você encontra um amigo. Quando você pega o seu telefone, hoje está tudo mais fácil, faz um vídeo, uma ligação, você fala com um amigo, porque amigo, a amizade verdadeira não se desfaz com distância. A amizade verdadeira não se desfaz com o tempo. Uma aliança que é verdadeira, ela se mantém, além de distância, além de tempo. Ela resiste. Nós falamos a semana passada sobre a aliança de amor. Se nós temos um amor verdadeiro por essa pessoa, essa aliança, ela resiste. Ela é constante. Uma aliança não depende de interesse, lucro ou conveniência. Quando você é vendedor, tem algum vendedor aqui? Corretor? Eu falo vendedor, o corretor não levanta a mão, você é o que, irmão? Tem um monte de corretor aqui na igreja. Eu sou vendedor também. E aí, irmãos, no mundo dos negócios, a gente vê muita amizade por conveniência. Eu vou ser amigo desse cara aqui porque ele vai me levar em outros caras. Eu vou ser amigo desse cara porque ele faz uns pedidos legais. Eu vou ser amigo desse cara porque vai abrir uma porta. É o business. É conveniência, é lucro, é o retorno. O que eu tenho ali é uma troca.
Mas uma amizade verdadeira não vê interesse. Uma amizade verdadeira não está esperando, eu vou dar porque eu vou receber. Uma amizade verdadeira ama, se entrega, ajuda, anda junto. E irmãos, se nós servimos a um Deus verdadeiro, amém? Há uma aliança verdadeira, nós precisamos aprender a ter também amizades verdadeiras. Para a nossa saúde espiritual. Por que tantas vezes andamos enfermos, mal na nossa fé, fraquinho, foguinho baixinho, nos afastamos de Deus? Muitas vezes é porque não temos amigos, crentes, homens e mulheres de Deus, que na hora da sua angústia, na hora que você está meio para baixo, na hora que você está fraquinho, vai e aparece na sua vida com uma unção, com algo que você está precisando para derramar sobre você. Nem que seja para falar para você coisas do tipo: o que você está fazendo aí sem vergonha? Porque um amigo de verdade não é que concorda com tudo que você está fazendo. E é aqui que separa-se meninos e meninas de homens e mulheres. Porque meninos e meninas querem amizades que concordam com tudo que a gente faz, que a gente vive. Não querem ser contrariado. Mas um amigo de verdade, quando vê alguém indo para um buraco, não vai deixar. Você vai entrar de novo em um relacionamento que vai quebrar a cara? Um amigo de verdade faz coisas desse tipo. Você vai deixar um trabalho de novo para colocar a sua família em risco de ficar sem provisão? Um amigo de verdade faz isso. Um amigo de verdade às vezes arrisca a ter o seu amigo chateado com ele para evitar que ele quebre a cara. É melhor para um amigo de verdade ficar com um amigo ali, essa pessoa chateada, do que ver ele mal, do que ele ver ele perder a família, ver ele perder a fé. Mas às vezes nós andamos por conveniência. Às vezes nós falamos: eu vou falar? Vou nada. Vou me meter? Isso daí não é história minha não. Então você não é um amigo de verdade. Porque um amigo de verdade, irmão, põe o teu nome no risco. Um amigo de verdade, muitas vezes vê o seu nome rodando em fofoca. Mas nós não estamos atrás de conveniência, de lucro ou de colheita. Nós estamos atrás de viver a verdade. E o que eu creio, no meio da verdade, Deus levanta também pessoas de verdade para andar junto conosco, para que a gente possa construir o que Ele tem preparado para as nossas vidas aqui nesse lugar. Olha para o teu lado de novo agora com uma voz carinhosa, um olhar manso, e diga assim: esse aí é você. Nós vamos junto, meu amigão, minha amigona. Billy Graham diz assim, irmão, perceba que eu estou mencionando muitas vezes Billy Graham aqui, eu tenho estudado muitas coisas sobre ele. Um amigo de verdade é alguém que entra quando o restante está saindo. Por quê? Os amigos, geralmente amigos, como a gente disse, são por conveniência. São porque a gente pode estar gerando alguma coisa. No mundo a gente sempre diz: se eu tenho dinheiro, eu tenho muitos amigos, não é verdade? Quem foi de boteco sabe bem do que eu estou falando. Se você tem ali, irmão, um dinheirinho para pagar uma rodada para todo mundo, aparece amigo até que você nem conhece, nem sabia que você existia mais. Tem algum ex-cachaceiro aqui que já falou isso ou viveu isso? Faz assim, ó. Começa do pastor aqui, ó. Amigão, estava com dinheiro, vamos lá que hoje quem vai pagar sou eu. E vamos ser bem sinceros também. Se alguém falasse isso, a gente também era um amigão, né? Vamos lá que hoje lá o cara tá, vamos. Porque o mundo não entende isso. E tá tudo bem o mundo não entender, porque o mundo não tem o Espírito Santo. O problema é o crente, que é a habitação do Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo também. Viver por conveniência. Então, olha o que o Billy Graham fala: um amigo
de verdade, ele entra quando os outros estão saindo. Está pegando fogo, está todo mundo saindo querendo salvar sua própria vida, mas o meu amigo, a minha amiga está lá dentro. Eu vou entrar e se tiver condição eu vou salvar ela, senão nós vamos se queimar junto. Tem alguém entendendo? Chame de doido ou não, a verdade é essa. Tem alguns tipos de amizade. Por exemplo, marido e mulher. Você vai ver um lugar pegando fogo e a tua mulher está lá dentro, você vai deixá-la lá? O teu marido está lá dentro, você vai ficar sem fazer nada? Por quê? Porque você deve ser, ou deve ter na sua esposa, no seu esposo, o seu melhor amigo. Se o seu casamento não está vivendo isso, é porque alguma coisa precisa ser transformada. Isso é uma palavra, um parênteses para a família aqui. Quem entende isso? O meu melhor amigo, ou a minha melhor amiga é a minha esposa, é a minha mulher. E quem é mulher é o seu marido. Se isso não está acontecendo hoje, você precisa orar sem cessar, fazer a sua parte, até que você alcance esse lugar de viver uma amizade verdadeira também dentro do seu casamento, ou principalmente dentro do seu casamento. Então, se eu tenho amor, uma aliança, uma amizade, no momento que a minha mulher precisar, onde eu vou estar? Junto. Por quê? Por mais que todo mundo possa ter saído, o amigo verdadeiro, ele está lá na hora que precisa. Uma outra amizade, irmãos, é de pais e filhos. Então, quem é casado e tem um filho dentro de casa, entenda bem o que eu vou falar aqui, para não confundir as coisas. É bíblico, tá? Você casou com uma mulher, eu estou falando dos seus filhos, amém? Seu pai e sua mãe são uma bênção mesmo, você precisa honrar eles, mas não é sobre eles que eu estou falando. Agora você tem uma família, eu estou falando do seu casamento e dos seus filhos, amém? Eu já disse isso em outro momento, tem muita gente que tem nos parentes antigos melhores amigos, e é distante da pessoa que está morando dentro de casa, isso não é bíblico. A principal pessoa da sua vida não é a sua mãe. Tem alguém entendendo? É a sua esposa, é o seu marido. Mãe e pai não serve para nada. Serve, você tem que honrar eles, amar eles. A Bíblia diz, se você honrar, você também vai ser honrado, você vai viver mais. Mas a principal pessoa de alguém casado é o seu marido e sua esposa. Aí tem muita gente que faz o quê? Permite outros entrar dentro do casamento, porque minha mãe falou isso, meu pai falou aquilo, e aí gera contenda dentro do casamento. Acabe com isso dentro da tua casa, irmão. Nós precisamos amadurecer a ponto de entender, quando um homem e uma mulher se casam, se tornam uma só carne, deixam seu pai e a sua mãe e vão viver as suas próprias vidas. Entendeu? Agora, até que os meus filhos estejam na minha casa, aí sim, os meus filhos agora, a minha família, eu preciso ter no meu filho, na minha filha, um amigo. Eu preciso que ele tenha no pai, na mãe, amigos verdadeiros, referências, boas referências bíblicas, de Deus, de um caminho certo, de honestidade, de caráter. Quem está entendendo? Então, amizades verdadeiras, marido e mulher, amizades verdadeiras, pais, mães, filhos e filhas. E aí, irmãos, amizades também que Deus levanta. Eu quero ler um texto com você, está em Provérbios também, 18, 24. Diz assim, Provérbios 18, 24: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. O que esse provérbio está dizendo? Ele está dizendo que às vezes a gente anda com tanta gente, ouve tanta voz, acha que todo mundo é amigo, coloca todo mundo para dentro da nossa intimidade, deixa todo mundo se meter na nossa vida, você sai perdendo. Em algumas traduções dizem, você está indo para a ruína. Então toma cuidado.
Se você também tem todo mundo, um amigo, pessoas que entram na sua vida para causar destruição, precisamos ser maduros, inteligentes. Eu vou dizer algo para você, irmão, não se choca não, tá? Se tem alguém que está causando dano na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua família, seja crente, seja ímpio, tira da sua vida agora. Tem alguém entendendo? Porque a gente fica às vezes num negocinho nocivo. Ai, mas essa pessoa vai se perder. Ai, mas não é bem assim. A gente quer sempre ter uma desculpinha, irmão. Arranca o mal pela raiz da sua vida. Porque tem coisas que a gente, se a gente não matar, vão matar a gente. Então tem um monte de família sofrendo, porque está deixando outros entrar. Aonde tem muitos amigos, ali essa pessoa está perdida. Não é amigo de verdade não é. Mexeriqueiro, fofoqueiro. É gente dominada pelo tranca-rua, quer trancar a tua vida também, está repreendido em nome de Jesus. Vigia, irmão. Quem tem muitos amigos, fala de tudo para todo mundo, sai perdendo. Mas aí ele fala assim, não se preocupa não. Só seja maduro, porque tem amigo que nem é parente, mas é mais chegado do que irmão. Tem pessoas que Deus vai levantar na sua vida, que vão ser mais chegados do que parentes seu. São pessoas de verdade, são pessoas de Deus, que o Senhor colocou na tua vida, para ajudar você no propósito que Ele tem para você. Eu me alegro muito com isso. Então nós precisamos entender isso, irmão. Amigo de verdade. Quem é amigo de verdade, quem não é. Quem não é, tira fora da tua vida. Tira fora. Ah, mas agora eu vou fazer o quê? Essa pessoa vai para o mundo. Ora por ela, irmão. Se ela quiser, eu já disse isso aqui algumas vezes, vou repetir. Tem pessoas que eu ando com essas pessoas, são os meus amigos. Quem entende isso? Minha família, pessoas de verdade. Tem pessoas que se quiserem andam comigo. O que é isso? Eu sou crente, eu sou homem de Deus, eu não fico falando de sem vergonhice, eu não fico andando em roda de escarnecedor. Então se você quiser andar comigo, me respeitar os meus princípios, você pode andar. Desde que respeite. Agora tem lugar que chega, as pessoas não respeitam a gente, não respeitam a nossa fé, nem respeitam Deus que a gente crê. O que a gente está fazendo ali? E ainda chamando de amigo. A gente está sendo envenenado e está achando bom. Quem é envenenado uma hora vai morrer, vai ficar doente. É por isso que tem muitos doentes. A gente tem que vigiar, irmão. De tudo isso que eu falei, a pessoa que está do teu lado ainda, você pode chamar de amigão? Amigona? Ou alguém está dizendo assim, meu Deus, como eu saio daqui? Aqui é tudo amigão, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Segundo, primeiro é amigo de verdade. Segundo, a prova da amizade na adversidade. O texto 17 de Provérbios 17 continua dizendo, e na angústia nasce um irmão, e na angústia se faz um irmão. É nas crises que a amizade se revela verdadeira. Amizades, Hernandes Dias Lopes diz assim, amizades superficiais se desmancham como névoa. Amizades verdadeiras resistem ao fogo da provação. Você já viu névoa? Neblina? Você está andando em um lugar, ela é forte. Tem lugar que você olha, está de carro, você fala, meu Deus, como é que eu vou andar aqui? Não consigo nem enxergar nada. Passa 1 minuto, passa 1 quilômetro, não tem mais nada. Sumiu. Uma amizade falsa é desse jeito. Em algum momento parece, ó, estamos aqui num culto, numa festa, somos tudo amigão.
de repente some como uma névoa, como uma neblina. Mas a amizade verdadeira resiste ao fogo. Eu quero ler um texto, irmãos, que está em Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel 3. Primeiro eu vou ler o 14. Daniel capítulo 3, versículo 14. Diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Tinha um trato lá, irmão, não dá para ler tudo, é muita coisa. Tinha um trato lá, as pessoas queriam pegar o Ananias, o Azarias e o Misael, que é o Sadraque, o Mesaque e Abidnego, que oravam e adoravam somente a um Deus, o nosso Deus, amém? Eram fiéis, e os caras estavam doidos com isso. Eles queriam achar um jeito de lascar com a vida deles. Você acredita, irmão, que nos dias de hoje, ainda em 2025, tem pessoas que não estão nem pensando na sua família, não estão pensando no seu coração, nem na sua salvação, só querem lascar com você? Existe, irmão. Pelo bem delas, elas pisam na sua cabeça. Pelo próprio bem delas, elas inventam mentiras. Pelo próprio bem delas, elas fazem o que acham que podem fazer com você. Elas só esquecem de uma coisa: existe um Deus fiel e verdadeiro que vê tudo. E aqui eles inventaram essa história. Está na Bíblia, amém? A Bíblia diz, diga isso, a Bíblia diz que o rei ficou doido. Como assim? Eu levantei um decreto, eu coloquei uma lei e vocês não vão obedecer essa lei? Sabe como chama isso? Provação. Tudo que é de verdade, amizade verdadeira, fé verdadeira, vai passar por provações, tudo. Às vezes a gente é um crente emocionado, fica vendo filme, série, acha que é tudo lindo, tudo bonitinho. Não é verdade, irmão. A verdade é que nós vamos enfrentar problemas, nós passaremos por provação. E aqui está uma provação. O que eles vão fazer agora? Tem um decreto, eles têm a fé deles, mas se eles permanecerem na fé, eles vão morrer. Quem está entendendo? Isso é provação ou não? Se você continuar com essa sua decisão, você vai morrer. É essa mesma a sua decisão? Um rei que pode todas as coisas, chega para esses três caras e fala isso. Vem cá, eu quero, não pode ser, não estou nem acreditando. Parafraseando, trazendo para os dias de hoje, ele está falando isso. Para o Ananias, Azarias e Misael. Eu não estou nem acreditando, é verdade isso? Tipo, vocês são muito corajosos de estar... os caras, é verdade. Aí ele fica louco, fica endemoniado. E aí, tem a aprovação. E aí, irmão, olha só, eu quero usar esse texto bíblico, essa história, como muitas outras que tem na Bíblia, sobre amizade verdadeira, sobre uma aliança verdadeira. Versículo 17 diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, ficar sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha o que ele fala, o rei já está bravo, já está maluco. Aí ele fala: se o nosso Deus nos trouxe aqui é porque Ele quer nos dar um livramento. Nós vamos continuar na aliança que temos com o nosso Deus. O que nós entendemos aqui? Na hora da provação, eu mostro quem eu sou. Na hora da provação, sai de dentro de mim o que tem. E o que tem naqueles homens eles têm amor pela vida, mas eles têm mais amor pela fé e pelo Deus da vida do que pela própria vida.
Então eles não querem, eu quero morrer. Não. Nenhum de nós quer se apressar, ir para a morte, ir para a provação. Mas eles não têm outra escolha. A fé está acima de tudo. A aliança com Jesus é maior do que a própria vida. E eles resolvem respeitar isso. Só que tem uma coisa que me chama a atenção aqui. Eles fazem isso em unidade. Aqui não está falando o Sadraque falou isso, ou o Mesaque, ou Abidnego. Eles falaram. Eles tinham também uma aliança. Eles também eram amigos. E eles decidiram fortalecer essa amizade enfrentando essa provação. A história continua. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que eles acostumavam a acender. Então eles jogaram, irmão, o texto continua dizendo que eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego amarrados, atados, dentro dessa fogueira, dentro dessa fornalha, 7 vezes mais quente do que o normal, ao ponto de os homens que jogaram eles, os 3 ali dentro da fornalha, morreram. Você entende isso? O texto continua dizendo, estava tão quente que as pessoas que chegaram perto morreram. E aí eles foram jogados amarrados lá. O texto vai dizer que o rei, quando olha lá dentro, não tem 3, tem 4 pessoas andando lá. E o quarto tem um aspecto de um anjo. Então o rei fica de endemoniado, de super irado, ele fica perplexo. E aí ele chega na porta ali do fogo da fornalha e fala, vem para fora, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí eles saem, e as roupas deles estão intactas, e eles têm os cabelos intactos, e nada foi queimado, e nem cheiro de fumaça eles têm. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém que decide manter uma aliança com Deus verdadeira, uma aliança com os irmãos verdadeira, na hora da provação, não abandona, não vira as costas, não dá um jeitinho, continua firme e forte naquilo que acredita e é verdadeiro. O próprio Deus vem, manifesta a sua glória e livra de todo mal. Vale a pena ser fiel. Tem horas, irmão, que é difícil. O Asaf, salmista, diz, eu olhei a prosperidade dos ímpios, e eu desejei viver igual a eles. Eles não ficam doentes, eles não têm provação, eles têm o que eles querem, na hora que eles querem. Mas eu entrei no templo, na presença do meu Deus, e eu lembrei o meu fim e o fim deles. E o fim de alguém que tem uma aliança com Deus verdadeira, alguém que preserva alianças de irmãos também verdadeira, é viver na eternidade com Ele. Não são coisas passageiras, não é como uma névoa. Eu quero ler o fim desse texto, diz assim o 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. 29, portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Versículo 30, olha que coisa linda. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Primeiro, Rodrigo, vem a aprovação.
Na hora da provação, na hora do fogo, você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É só eu ou mais alguém? Aqueceram as fogueiras. Amarraram. Ataram, e agora? Eu acho que agora eu vou morrer. Não vou desviar não, mas eu acho que dessa não tem livramento não. Teve alguém que já pensou nisso? Faz assim se você já pensou. Isso, fica mais bonito. Você esquece. Tem hora que você se sente preso. Tem hora que você vê o fogo esquentando. Tem hora que você vê pessoas dispostas a atirar você dentro do fogo. E nós que somos seres humanos, amém? Pensamos, agora deu ruim. Agora. Mas eu não tenho para onde ir não. Vou ficar aqui. Se Deus quiser me livrar, amém. Se não quiser, que seja feita a vontade dEle. Isso é uma fé verdadeira. Isso é uma aliança verdadeira com Jesus. Nessa hora, irmão, nessa hora, muita gente ia dizer, eu? Qual que é o teu Deus? Fala aí. Pode mandar que eu estou dentro. Quero morrer não. Depois chegava em casa e falava, era mentira, ó, não quero não. Era só para me salvar. Mas alguém que é verdadeiro, alguém que tem uma aliança verdadeira, não nega a aliança, preserva a aliança. E na hora do fogo, vai pela aliança com Deus e vai pela aliança com os irmãos também. Quando é verdadeiro. E o que é lindo, irmão, olha o que a Bíblia, ela mostra, isso é maravilhoso. O Ananias, o Azarias e o Misael, como é o verdadeiro nome deles? Que Sadraque, Mesaque e Abednego é um nome que eles receberam na Babilônia. Para quem não lembra da história, ou talvez não conheça, eles foram sequestrados, eles foram feitos reféns, eles eram ainda jovens, e eles foram arrancados da terra deles, eles perderam, Israel perdeu uma guerra, e eles ficaram cativos na Babilônia. Mas mesmo cativos na Babilônia, mesmo vivendo onde eles não queriam viver, eles mantinham a sua aliança com Deus de uma maneira verdadeira. Eles mantinham amizades, alianças verdadeiras, mesmo em terras de inimigos. E aí que eu tenho para dizer para você, se nós tivermos esse coração, Igreja Viva, de passar pelo fogo, de enfrentar a provação, de ficar de mão dada com Jesus, de dar as mãos como irmãos, indo para um mesmo caminho, até na terra do inimigo haverá prosperidade sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu não sei você, mas isso me alegra. Não importa o ambiente, não importa o local, importa é que a gente honre as alianças, porque essa aliança vai honrar a gente. E eles prosperam na terra do inimigo. Na terra do inimigo agora tem um decreto: qualquer um que falar mal do Deus do Ananias, do Azarias e do Misael vai morrer. A casa dele vai virar entulho, porque não tem outro Deus que traga um livramento como o nosso Deus. Tem alguém que crê nisso, irmão? Olha que coisa linda. Um ímpio, um rei que adorava outros deuses, está dizendo, não existe outro Deus como o Deus da igreja viva. E não é a placa, irmão, é o nosso Deus, a nossa família. Terceiro, esse aqui eu gosto, irmão. Seja você um amigo verdadeiro. Porque o crente, ele é o quê? O campeão de sempre se colocar no primeiro lugar ali no pódio. Você percebe que nas nossas histórias a gente sempre é o Pedro, o Tiago e o João, as pessoas mais íntimas de Jesus, né? O irmão não, o irmão é o André, o irmão é Nicodemos que quis ir e não foi.
O irmão sempre é outra. Eu sou quem? Eu sou o Pedro. Eu sou o João. Eu sou o Paulo. Eu sou o principal. O que eu quero dizer para você? Para que isso se torne uma verdade na nossa vida, para que a gente tenha amizades, alianças verdadeiras, seja você primeiro o amigo de verdade. Eu quero ler um texto com você que está em Eclesiastes. Passou Provérbios, próximo livro, Eclesiastes. Capítulo 4, eu vou ler o 9 e o 10. Eclesiastes 4, 9, 10 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Versículo 10. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Aí porém, do que estiver só, caindo não haverá quem o levante. É melhor ser dois do que um. Quem entende? É melhor ser dois do que um. É melhor ter amigos do que ser sozinho. Só que às vezes a gente fica esperando alguém ser o nosso amigo. E Deus faz isso, conecta pessoas, eu creio nisso. Mas precisa haver no nosso coração disposição de nós primeiro sermos esse amigo. Eu ser quem não vai embora, eu ser quem não abandona, eu ser quem não fala mal, eu ser quem está disponível sempre para ajudar. Se alguém cair, eu ser o que estende a mão para levantar. Porque é muito bom quando Deus levanta alguém para ser bênção na nossa vida, é maravilhoso. Mas é muito bom também Deus levantar a gente para ser bênção na vida dos outros. Isso é verdadeiro. Então eu preciso de amigos, eu quero amigos, eu me sinto só. Então seja você primeiro um amigo. Não dá para você viver numa caverna, sozinho, numa ilha, e ficar se queixando que ninguém se importa com você, porque alguém um dia te frustrou. Você já teve um amigo que te traiu? Quem já teve um amigo que você considerava amigo que traiu? Faz assim. Agora eu não quero que você levante a mão, mas você já tomou um chifre? Eu sabia que você ia dar risada agora. Quem já tomou não gosta de rir muito nessa hora. O fato de você tomar um chifre, que é uma forma escrota de falar, de você ser traído num relacionamento, vai impedir que você nunca mais tenha um relacionamento? O fato de sermos traídos em uma amizade vai impedir de que a gente tenha uma amizade verdadeira? Nunca mais a gente vai ter? Às vezes acontece na nossa vida. Por quê? Não confiamos mais. E impedimos muitas vezes um grande agir de Deus na nossa vida, de pessoas que Deus levanta para andar com a gente. Por quê? Porque estamos frustrados, estamos decepcionados, não queremos correr riscos. Não existe uma vida nessa terra do inimigo. O mundo já é do maligno, sem riscos. Então nós precisamos estar sensíveis para não cair em nenhuma armadilha, para não ouvir pessoas que não são verdadeiras. Mas isso não quer dizer que a gente tem que fechar a porta para todos, não. Nós precisamos ter amigos e precisamos ser também amigos. E o tempo é que vai provando isso, irmão. Como a gente vai fazendo então? Pedindo habilidade para o Espírito Santo, mas de porção em porção. É claro, você não vai chegar então ao pastor lá, o bispo falou que eu tenho que ser amigo. Vai escolher um na rua amanhã, você vai ser meu amigo agora, amém? Vem aqui, quero contar tudo. Não é isso. Mas você também não vai dizer assim: nunca mais eu vou ter um amigo, porque um dia eu tive um que eu confiei e ele me traiu. Tem uma coisa horrível nessa vida, horrível é ser traído. É horrível. Para mim, pelo menos, eu acho horrível. É medonho. É uma das piores sensações que tem. É horrível, é horrível. Mas isso não pode ser um fator para você endurecer seu coração.
Porque se você ama a Deus, você precisa amar também o irmão. Seja você o amigo. Olha aí para o teu irmão lá do começo do culto. Agora fala assim: eu sou seu amigão. Amigona. Eu quero ser o seu amigão. Primeiro de tudo, irmão, olha só aqui, ó. Isso daqui não está no sermão, mas eu vou abrir um parênteses aqui. Faça uma leitura da tua vida hoje, das pessoas que estão perto de você. Quem só está perto de você quando você tem alguma vantagem para oferecer? Ou quem esteve com você quando você não tinha nada para dar? Nada. Você não tinha nem para você, quanto mais para o outro. Aí você vai olhando, fazendo a leitura. E aí você vai discernindo, você vai falar: opa, essa pessoa aqui é um candidato a amigão. É um candidato a amigona. Olha, esses 2, 3 aqui, o Ananias, o Azarias e Misael. Todo mundo adorando outros deuses, mas esses 3 aqui ficaram juntos. Você vai descobrir, irmão, nós vamos descobrir que ainda existem 7 mil que não dobraram seus joelhos. E aí, de repente, a síndrome da última bolacha do pacote sai da nossa vida. Porque às vezes a gente acha: não vou ter nunca mais um amigo. Por quê? Porque eu fui traído. Mas esquecemos tantas vezes, quantas vezes nós que traímos uma amizade. Quantas vezes, ao invés de ser o chifrudo, você que foi o que colocou. Eu falo isso para você não esquecer. Mas a gente fica: meu Deus, uma pessoa me traiu em 1985. É o ano que eu nasci, 40 anos. Só que a gente esquece das 55 traições que a gente fez durante a nossa vida. Então, irmão, ei, você com certeza não é a última traquinas do pacote. Às vezes a gente pensa que é. Só tem eu aqui, ó. Se eu não estiver aqui, a igreja fecha. Meu Deus. Eu vou dizer uma coisa que eu acredito. Eu acredito assim, ó. Se o Júnior for embora amanhã com a Carol, Deus põe outro aqui e continua da mesma maneira ou melhor. Deixa o Júnior com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque como eu creio, serve para você também. Deus não depende de você, você sabia? Às vezes a gente acha: tudo depende de mim. Se eu não orasse, meu Deus. Tem gente chateada porque não tem o nome lá. A igreja está lá porque a tal pessoa assinou lá embaixo. Ó, Bispo Júnior lá. Sai disso, irmão. Nossa coisa com Deus, nosso negócio é com Deus. E Deus vê todas as coisas, não precisa ter teu nome em lugar nenhum. Então, vamos ser primeiro o amigo, amém? Se você estiver disposto, escuta isso que eu vou falar. Se você estiver disposto a você primeiro ser o amigo, você vai ver a colheita, a manifestação de Deus sobre a tua vida. Quantas pessoas verdadeiras Deus vai conectar com você. Seja você primeiro quem quebra os bloqueios, quem encurta os espaços, quem dá alguma coisa para o outro. Tem alguém entendendo, Igreja Viva? Amém? Parece do céu que eu estou falando para você aqui hoje? Porque eu penso que é assim a vontade de Deus. Então seja você o primeiro a ser o amigo. Amém? Último, quarto e último. Esse daqui é lindo, né? Eu gosto de terminar o sermão assim, porque tudo na Bíblia aponta para Jesus. Você entende isso? Tudo na Bíblia aponta para Jesus. E o quarto tópico é o amigo perfeito. Aí entre parênteses eu coloquei Jesus. O amigo perfeito. Eu quero ler João 15 com vocês.
Evangelho de João, capítulo 15. João 15, eu vou ler do 13 ao 15. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Olha o versículo 14, irmão, vou ler de novo. Vós sois os meus amigos. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Jesus está dizendo para os discípulos: vocês são os meus amigos. É legal ser amigo de Jesus? Se você fizer o que eu mando. 15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus está falando o quê? Eu tenho o maior amor. Ninguém tem amor igual eu. Qual que é o amor? A galera ainda não está entendendo direito, mas ele já está apontando para a cruz. Eu entrego a minha vida pelos meus. Está escrito aonde? Na Bíblia. Jesus está dizendo: eu entrego, o meu amor é maior. Por que eu estou trazendo isso aqui, irmão? Porque nós precisamos nos esforçar para ter no nosso casamento, na nossa esposa, no nosso marido, melhor amigo, amém? Precisamos nos esforçar para ter relacionamento com o filho, pai, filho, mãe, filhos, como melhores amigos, amém? Cremos que Deus levanta pessoas, que nós vamos ser amigos dessas pessoas, e também vai levantar pessoas verdadeiras para serem os nossos amigos, amém? Mas se por algum motivo isso não aconteceu, ou não está acontecendo agora, existe um amigo que é perfeito, existe um amigo que nunca foi e nem nunca vai embora. Existe um amigo que te trouxe aqui, que te manteve de pé até hoje, nos momentos que você quis desistir, ele fortaleceu você. Esse amigo é para toda a vida, o nome dele é Jesus. Isso é maravilhoso, irmão. Eu nem lembro se eu falei, acho que não. O tema hoje é amigos para toda a vida, amém? Então eu creio mesmo, que Deus nos dará amigos para sempre. Mas uma coisa sobrepõe tudo isso: nós já temos um amigo eterno, o nome dele é Jesus. Então todas as vezes que a sua alma te falar alguma coisa contrária a isso, todas as vezes que o inferno vier com uma voz querendo te dizer uma coisa contrária a isso, de que você não tem amigo, de que você está sozinho, de que você é solitário, você vai dizer à sua alma, você vai dizer ao inferno, tudo isso é uma grande mentira, porque eu creio que eu tenho o melhor amigo de todos, o nome dele é Jesus. Ele entregou a sua vida por mim, ele me ama tanto porque me transformou e transformou toda a minha realidade, e eu creio que a nossa aliança é perpétua, é para sempre, é para toda a eternidade. Então por isso eu não me sinto só, porque eu sou preenchido pelo meu Deus e pela amizade e aliança que eu tenho com o céu na pessoa de Jesus. Aleluia. Porque muitas vezes nos sentimos só, e aí olhamos uma congregação como essa, uma célula, tantas pessoas, os ministérios, como pode a gente se sentir só? Porque essa é uma grande arma do inferno, irmão. Ele quer fazer o quê? Isolar, dividir, separar. Porque se nós estivermos juntos em um só propósito, o inferno não tem vez, ele não tem chance, nem contra a igreja, nem contra a sua família, nem contra a sua vida, nem contra o seu ministério, nem contra a sua fé. O inferno não tem chance quando nós estamos unidos.
E eu quero orar nessa direção hoje, irmão, para que todas as vezes que você se sentir sozinho, o Espírito Santo de Deus te envolva de uma maneira muito especial. Para todas as vezes que você acha que não tem mais ninguém, o Espírito Santo de Deus levante pessoas verdadeiras, pessoas que amam de verdade, pessoas que não falam pelas costas, pelo contrário, falam sim, mas falam bem, que te honram. Nós precisamos aprender a ser as pessoas que honram, porque as pessoas que honram atraem honra, atraem pessoas que também honram, quem entende? Agora as pessoas que têm hábito de falar mal, de desonrar, vai atrair o quê? Desonra. E muitas vezes nós sofremos com desonra, muitas vezes, porque também não estamos honrando. Então uma amizade verdadeira honra. Quem entende? A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, então seja alguém que honra. Honra a sua aliança com Jesus e honra a sua aliança com os irmãos. Honra. Quem honra não fala pelas costas. Quem honra não pensa o mal. Quem honra não deseja o mal. Quem honra não inveja. Pelo contrário, quem honra faz o que é necessário para que o irmão, para que o amigo vá bem também. Amém? Glória a Deus. Quero que você fique de pé, por favor. Nós vamos orar. Amigos para toda a vida. Antes de ir embora da igreja, irmão, se você tem um amigo para toda a vida que você tiraria uma foto hoje no Instagram lá e colocaria esse amigo, essa amiga é para a vida toda, vá até essa pessoa antes de ir embora da igreja, porque talvez ela precise ouvir de você, que você enxerga um amigo, uma amiga nela, que você tem uma aliança com ele, com ela. Quem está entendendo isso, irmão? Amém? Às vezes a gente fala assim, eu não vou falar que eu amo, porque a pessoa já sabe que eu amo. Deixa de história. Vai lá e fala que você ama. Se você já falou, reforça. Vai lá e fala que você tem uma aliança, que você não vai soltar a mão, que você não vai deixar para trás, que você vai levantar na hora que essa pessoa precisar. Se porventura você cair, eu vou levantar, e se for eu que cair, eu vou me agarrar em você. Quem está entendendo? Porque é isso. Uma aliança verdadeira é uma troca, e nós precisamos aprender, irmão, a viver isso de uma maneira verdadeira. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos graça, Senhor. Você pode fechar os seus olhos, irmão, aí no seu lugar? Aqui está a tua palavra, Senhor. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia, na provação, na adversidade, nasce um irmão. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos fortalecer as alianças. Nós queremos orar nessa direção, Senhor. Queremos, Senhor, estabelecer amizades verdadeiras, Pai. Pessoas nas quais nós amamos, confiamos, e queremos também, Senhor, amar e ser confiáveis a essas pessoas, para que possamos de mão dada juntos trilhar tudo isso que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, por ministrar as nossas vidas e corações, e clamamos para que o Senhor nos ajude a viver isso de uma maneira verdadeira, Pai. Se há, Senhor, alguma fortaleza na mente bloqueando, Senhor, de que isso se torne uma verdade, bloqueios, Senhor, criados através de traições, através de traumas, através de decepções, Senhor, remove isso das mentes, corações hoje, em nome de Jesus, Pai.
Em nome de Jesus, nós queremos clamar, Senhor, crendo que o Senhor tem o melhor preparado para a sua igreja, Pai. O melhor preparado para as nossas vidas, e o melhor inclui termos irmãos e amigos, Pai. Alianças verdadeiras, Pai, no meio do arraial. Então nos ajuda a viver isso, Pai. Que possamos ter essas pessoas e que possamos também ser essa pessoa, Senhor. Ser esse amigo e essa amiga que honra a amizade, e com isso honra também o seu nome. E também, Senhor, te agradecemos e cremos que o Senhor é o nosso melhor amigo, Pai. Muito obrigado por isso. Nós muitas vezes somos infiéis e somos amigos ruins, mas o Senhor é o melhor amigo. O Senhor é um amigo que não volta atrás, é um amigo que não desiste, é um amigo que não abandona. Obrigado por esse amor que é derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor. Sem esse amor, sem esse favor, nós não seríamos nada. Então, Senhor, que a Tua palavra de alguma maneira nos envolva, que isso se torne uma verdade, uma realidade sobre a Tua igreja, que nós possamos ter muitos amigos e amigas verdadeiros, que possamos ter alianças inquebráveis, alianças inabaláveis, alianças sem interesse, Senhor, sem motivações de lucro, Pai, ou de vantagens. Não, Senhor, que nós possamos ter amizades verdadeiras, que os nossos corações sejam conectados, Senhor, com pessoas que estão no mesmo propósito e indo para o mesmo lugar, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Enquanto os irmãos vão ministrar a canção, o louvor aqui, eu quero que você vá e abrace um amigo, irmão. Abrace quem está do teu lado, mas também saia do teu lugar e vá a alguém que você considera um amigo de verdade, uma pessoa que você tem uma aliança, e reforce isso sobre a vida dessa pessoa.